Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão vamos falar um pouquinho sobre as janelas e os gatilhos mentais que nós temos ali dentro, né, da nossa mente e que nós não entendemos, né, como é que funciona isso. Então, é um assunto um pouco mais técnico, mas eu acho de vital importância para que você possa fazer o teste aí na tua vida e ver, né? As pessoas perguntam, mas como é que você prova isso? Eu não provo nada. Quem vai provar isso é você. Então, você que vai fazer os testes aí, as buscas aí dentro de você, para você entender o que funciona, se isso aqui que eu estou falando para você faz sentido ou não. Né? Se fizer sentido, você vai atrás das suas buscas e vai fazer e vai treinar. Se você falar, não, isso aí não tem nada a ver, acabou. É uma decisão sua, né? E não faz sentido para você e você vai para outro lado. Então a prova sempre vai ser você, dentro da tua vida. Eu não consigo provar nada dentro da vida do outro. Eu provo dentro da minha existência. Então, toda vez que eu falo para você, 90% do que você pensa não é teu. Então as pessoas ficam olhando, falam, pô, Jorge, mas como, né? Não é meu. O pensamento é meu, tá aqui, é meu, né? E eu sinto aqui no meu corpo. Você sente o reflexo de tudo isso. Mas será que isso é teu? De onde isso vem, para onde isso vai? A gente não para pensar isso. Entrou aqui a gente, né? Eu tenho uma sensação no corpo, logo eu falo, eu tô doente. Olha, eu preciso ir no médico, alguém tem que cuidar disso para mim. Mas eu não paro para olhar e ver como é que isso entrou, né? De onde vem isso? Por que eu tô assim? Então, essas são as janelas. Quando a minha mente abre essas janelas e ali numa fração de segundos, milésimos até, eu começo a trazer pensamentos que não são meus, do meu real, da minha existência. Eu sei que parece difícil ao primeiro momento falar, não, peraí, coisa de maluco, né? Mas não é. É muito rápido. Então, toda vez que você pega um determinado assunto, eu vou tentar trazer exemplos aqui mais do cotidiano, como eu sempre faço, para ficar um pouco mais fácil até o entendimento, principalmente para aquelas pessoas que estão pegando isso agora, né, que está entrando nesse movimento agora, fala, pera, é muita coisa, eu não consigo sentir isso. Então, vamos supor assim, você tem um pensamento, aquele pensamento, ele gera uma emoção, e essa emoção ela se cristaliza em formas de atitude. Quando você tem um pensamento, essa emoção ela vai trazer uma reação dentro do teu corpo, uma sensação dentro do corpo. Só que essa sensação ela vai estar ligado a tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que já está dentro de você. O nosso corpo, o nosso cérebro, nossa mente, ela absorve, eu não tenho o valor exato aqui, mas acho que 400 milhões de sensações por segundo. Consciente disso, aproximadamente 200 milhões. E que você fala, imagina que eu tenho 200, né? A gente tem isso, só que a gente não percebe. Durante todo o dia você vê coisas, você sente coisas, você escuta coisas que você não põe atenção. Mas que o teu cérebro, toda essa estrutura aqui, ela está registrando isso. No tal do inconsciente. Você não percebe, mas está registrado aquilo. Então, toda vez que você olha uma notícia, por exemplo, ou que você fica sabendo de um fato, aquilo vem na tua cabeça em forma de pensamento. Então, eu li a reportagem, pá, veio aquela imagem da reportagem. Você está vendo muitas vezes a foto ali. Aquilo te remete já a uma situação do passado, algo que já está dentro de você, algo que já foi consciente ou não. E através dali você começa a ter atitudes em cima daquilo. Por isso que a maioria das pessoas tem a postura reativa. Sabe, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. E isso é tido até muitas vezes como uma coisa, nossa, que pessoa, né? Eu gostaria, muitos eu vejo, eu gostaria de ser assim. Nossa, como eu queria ser assim. Como se isso fosse uma coisa muito boa. E a pessoa ela conta aquilo e ela fala, né?
com uma emoção, com uma força, porque como é que é assim? Eu não levo desaforo para casa, não sei o que e tal. Na verdade, ela está assumindo para ela o quê? Que ela é uma pessoa descontrolada. Ela não tem controle sobre as ações, sobre o pensamento. Então ela é reativa. Ela briga, ela vai atrás, né? Fala, nossa, a pessoa determinada não. Ela é descontrolada. Pode olhar. As pessoas que falam isso, descontrolada. Ela não consegue ter um diálogo. Muitas vezes ela está errada na situação, mas ela insiste que a opinião dela é verdadeira. Então, são esses gatilhos mentais com essas janelas. Mas como é que funciona? Você leu a reportagem, você viu uma cena, automaticamente abre-se janelas mentais. É como você está no computador. Então você está fazendo um trabalho aqui no computador e aí você abre uma abinha nova para pesquisar alguma coisa para continuar aquele trabalho. Então você fala, nossa, eu preciso pesquisar isso aqui para incluir nesse trabalho. Você abre uma aba nova. E ali você vai abrindo. Quando você dá por conta, você fala, nossa, abriu 200 abas ali no computador. Por quê? Porque você vai abrindo uma, outra, atrás de uma informação. Só que aquelas abas já estão abertas. A memória do computador, ela já registrou tudo aquilo que você abriu. Por vezes, dependendo do computador, ele até trava. E aí, quando você percebe, nossa, abri muita coisa, deixa eu fechar que está travando. É o que acontece com a gente. A gente vai abrindo essas janelas mentais ali dentro. E cada janela dessa traz um conceito, um preconceito, uma experiência, uma vivência, uma situação, uma sensação, uma emoção. Traz tudo. Só que você não se dá conta disso. Você não percebe isso. Você está absorvendo, você está olhando, você está, né, computando aquilo. Só que você não se dá conta disso. E ali, o que acontece? Depois que abriu todas essas janelas, vão vindo os gatilhos. Então, se a reportagem é triste, ela te remete a uma situação de tristeza. E aquela situação de tristeza traz para você uma reação. Essa reação aqui dentro do córtex cerebral traz para você uma atitude. Então, ela vai trazer uma sensação de tristeza, de melancolia, ela pode trazer uma sensação de revolta. E se você parar para prestar bastante atenção, por que é que eu tô com tanta raiva disso? Você vai ver que ela está relacionada com uma situação mal resolvida da tua vida. Então você vem com tudo naquela situação e impõe uma agressividade, impõe uma força descomunal em cima daquele assunto. Principalmente quando você vê alguma coisa de crime, alguma coisa de injustiça, ou alguém que judiou de uma criança, de um bicho, né? Aquilo vem forte em cima de você. É porque você já vivenciou aquilo, você já experienciou aquilo em algum momento da tua vida. Então, quando abre-se essa janela, vem aquele gatilho, pau! E ali é onde você começa a atirar. Então, você fica à mercê dos pensamentos, você fica à mercê das pessoas. E aí a gente se torna pessoas reativas, não donos do nosso destino. Por isso que muita gente tem dificuldade com o diálogo, por isso que muita gente tem dificuldade de entendimento. Então, é uma coisa mais técnica, é um negócio mais profundo. Se você quiser mergulhar nisso, né, ir para lá embaixo, em águas bem profundas, você vai precisar primeiro entender. Você vai primeiro entender essa superfície, como é que funciona isso. Porque isso é muito rápido, é uma fração de milésimos de segundos, você tem milhões de informações ao mesmo tempo ali. É um processo muito, muito rápido. Muito rápido. Por isso que a gente tem a sensação de que tudo isso é nosso, de que sou eu. E não é você. É a informação que você tem do meio. Você não consegue parar um pouco para pensar e para refletir. Você vê que as pessoas sofrem por antecipação. A maioria das pessoas que eu atendo sofre por antecipação. Ela fica para falar, não, eu sou tranquilo. Não é. Você compra uma coisa na internet, finaliza o pedido e já vai pro portão olhando. Será que tá chegando o carteiro? Já chegou? Correio? Você fica pensando, no dia seguinte você já olha o rastreamento para saber onde tá. Você sabe que não tá ainda, mas você confere.
Então as pessoas sofrem por antecipação o tempo todo. Você conhece o chinelinho novo, né? Pega um chinelinho novo pro pé e aí você conhece. Quando vai sair a primeira vez, você fica tudo... Sofre por antecipação. Como vai ser, como será, se montando, se preparando e tal. Quando na verdade é um encontro. Nada mais é do que um encontro. Você faz isso diariamente com todo mundo. O tempo todo. E a gente sofre, né, o mal do século de antecipação. As pessoas, através disso, desses gatilhos e dessas janelas, elas não conseguem conversar mais. Elas não conseguem discutir um assunto. Por quê? Porque vão abrindo-se janelas e vão disparando-se os gatilhos. E ali, quando abre uma janela para mim da política, por exemplo, eu já trago todo um histórico meu de política daquilo que eu aprendi. E se você olhar, a maioria da população e políticos, grandes líderes, falam besteira. E o povo compra. Porque as janelas que vão abrindo da besteira, o besteirol aberto, vai se identificando com todo o resto da população. E ali você vai formando grupos e massas. Massas a favor disso, massas a favor daquilo, massas contra isso, massas contra aquilo. E ali, quando junta tudo, a gente tem uma guerra civil. Por vezes, dentro da própria família. Pessoas que deixam de se falar, brigam, se separam por causa desses conceitos que estão enraizados ali dentro dessas janelas mentais. Relacionamentos, e isso vai para uma vida inteira. Então, se a gente não para um pouco e analisa, é o papel aqui que eu tento, né, é levar para vocês um pouco desse conhecimento. Eu também estou nesse rolo. Para a gente poder começar a entender um pouco cada vez mais a mente humana, começar a entender cada vez mais essa estrutura aqui, as situações onde eu me ligo, onde eu deixo de fazer as coisas que eu quero, eu deixo de olhar para mim, para olhar para uma vida do outro, eu estou completamente alienado do meu ser. E a partir dali, eu fico à mercê de formas e pensamentos que estão no mundo. É aquele astral que eu falo para você não misturar. Cuidado com o astral. O astral ele é pesado. E eu brinco, eu falo, o astral não é fumacinha, né? O astral ele pesa. O astral ele é um corpo. É um corpo pesado. Você sente a força daquilo, você sente o peso nas costas, você sente a pressão na cabeça, você sente o corpo inchar. Mas por que está inchando? Por que está doendo? Não tem nada, absolutamente nada que justifique aquela dor que te incomoda tanto. É porque você abriu janelas e dentro dessas janelas disparou um gatilho mental para determinada situação. No mínimo, você está assumindo alguém. Ou uma situação que não é tua. Pode observar, gente. Faça o teste. Essas reflexões aqui, ela não é um horóscopo que você lê às 8 e depois às 9 você já esqueceu porque está trabalhando. Isso é um trabalho profundo para uma vida. Isso não termina aqui, não inicia aqui agora e não termina aqui agora. Não é uma coisa que você, tá, entendi. Não, isso vai para uma vida inteira. Para você poder trabalhar, porque é um processo. Muitas vezes a pessoa, ela fala, eu entendi. Mas ela entendeu na mente. Na cabeça ali ela entendeu, entendi. Quando ela vai fazer o exercício, ela percebe que ela não entendeu nada. E através disso, dessas janelas mentais, o que nós colocamos também? Nós colocamos ali uma série de situações que a gente vê cotidianamente, mas não percebe. A vaidade, a arrogância, o preconceito, os medos, a ansiedade, fobias, depressões, vários tipos de ansiedade, né? Pessoas hiperativas, insônia, não precisa nem contar, né? As doenças que a gente começa a atrair para o nosso corpo. Por quê? Porque a gente não tem consciência disso. Toda vez que você abre essas janelas, nós temos aqui uma glândula, né? Famosa aqui na nossa garganta, chamada tireoide. Ela começa a produzir ou não uma quantidade de hormônios para isso. E ali é onde você engorda muito, onde você emagrece muito. Eu falo que esse aqui seria o maquinista, se nós fôssemos um trem.
Então ela começa a produzir. Então toda vez que você tem essas sensações, que você tem essas reações, você é bombardeado com uma quantidade de hormônios incrível dentro do teu corpo. Só que muitas vezes eu não vou fazer nada, é só um pensamento. Eu tenho um pensamento de tristeza, então joga hormônio ali para poder aliviar a tensão, a dor. Eu tô agitado, eu preciso fazer, eu tenho que ir aqui em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa. Pau! Enche o tanque com uma quantidade gigantesca de hormônio. Por quê? Para fazer tudo aquilo eu preciso de combustível e vai produzindo mais hormônio. E depois você não para pensar, você não sabe o que é que você está ficando desconfigurada. É por causa dos pensamentos. O corpo ele reage a esse pensamento. Você não precisa nem ter atitude. Você pensou, a coisa já está acontecendo aí dentro. Indo para um outro lado, é por isso que a gente encarna, por isso que a gente está aqui. Porque você em espírito é tudo assim muito rápido. Você encarna aqui nessa matéria, nesse corpo, que é justamente para ficar mais lento a coisa. Para você poder entender todo o processo. E aí você tem um processo mais evolutivo, uma coisa maior, né? Mais de você, né? Viagem astral e tudo mais, você se deslocar de um lugar para o outro, que isso é um outro papo para um outro momento nosso, para um outro assunto. Então você tem todos esses, né? Esses requisitos aqui dentro, você tem todas essas, vamos chamar de poder, né? Todo esse poder interno que você tem, mas você não tem consciência do que pode usar ou não. Quando fala para você alguma coisa que não faz sentido para você, você nega. Por quê? Por exemplo, eu vou dar esse próprio exemplo que eu falei aqui agora. Quando eu falo assim existe vida após a morte, né? De espiritualidade e tudo mais. O espírito tal. Você em espírito, você vive, tá aí. A maioria não acredita. Mas aí fala assim, quais são as bases que você tem para isso, né? Você tem fundamentado isso com você? Você já teve experiências assim ou não? Não. Então como é que você sabe que não tem? Eu não sei, mas não existe isso, não dá. Porque ela tem a crença só de que eu só vejo o que está na minha frente, o que eu posso tocar, cheirar, sentir, ver. Isso existe. Se eu não posso sentir, se eu não posso cheirar, se eu não posso tocar, se eu não posso ver, não existe. Mas aí essa mesma pessoa tem medo de espírito, tem medo de assombração. Ela tem medo de fantasma. Porque ela generalizou. Ela fala, não vou lá no escuro, porque senão tem um monstro lá. O que é esse monstro? O que é o medo do escuro? É o medo lá da infância. Tanto claro ou tanto escuro, você está num cômodo com a luz acesa ou apagada, é a mesma coisa. Mas quando apaga a luz, você sai batendo até nos móveis. Mas passa ali todo dia? Mas não prestou atenção. Então generaliza. Ali abriu uma janela mental, foi buscar o medo do escuro lá atrás e ela traz para esse momento presente. Tá escuro, cagaço. É automático, gente. Você não para nem para pensar. E vem, e papum, papum. Então você vê como a gente não tem a tal liberdade na vida da gente. O tal do livre-arbítrio. A gente não exerce isso de uma maneira correta. O medo muito comum, principalmente na mulherada. Barata. É um bicho inofensivo. Tá ali, uma chinelada, acabou. Mas aquilo vira um dinossauro, um tirano rex na frente da mulherada. Não é verdade? Você nunca parou para saber de onde vem o medo de um bicho desse, que você pisou, deu uma chinelada nele, bateu uma vassoura, ela morre. Mas ela resiste à bomba atômica, mas não resiste a uma chinelada. Não precisa de uma bomba atômica, uma chinelada eu acabo com ela. É um bicho que não vai te matar, que não vai te comer. Mas você tem um pavor. Se voar, então, nossa, é infarto na certa. Não é assim? Então, quando você vê a barata, abrem-se janelas na tua frente, não deve ser uma na barata, deve ser milhões de janelas. Entendeu? E te leva, te remete a um momento de perigo. Esse momento de perigo abre um gatilho, esse gatilho, pau, aciona o pavor. Você corre, você desmaia, você chora, e descompensa você inteira, ou inteiro, que o homem também tem medo de barata. Ele não assume, mas ele tem.
E de onde vem esse medo? Para onde vai esse medo? O que isso faz comigo? É um poder que eu dou para o mundo, é um poder que eu não consegui ainda evitar. A pessoa ela não consegue. E, automaticamente, quando abre aquela janela do medo, vai ligar você em alguma situação, ligou nessa situação, dispara aquele gatilho, e aquele gatilho é o pavor. É uma sensação inconsciente de que você já viveu ou de que você já ouviu alguma coisa. E aquilo entrou, você comprou como verdade. Então aquela barata vira um dinossauro na tua frente. Um bicho gigantescamente grande e poderoso dentro da tua frente. E você olha, é um bicho inofensivo. Nojento até, mas inofensivo. Não traz nada para você. Tem umas baratas até que são bonitas, né? Uma baratona bonita, marrom, aquela casca. Você fala, olha que baratão bonito, né? Dá até dó de matar, que bonita, mas se você olhar, né? Imponente a barata, linda. Mas a pessoa tem pavor dela. A mesma coisa de você estar na rua, vê um cachorro, você olha para o cachorro e pá, abre-se janelas, aciona o gatilho, o cachorro é perigoso, o cachorro morde e vai correr atrás de você. Foi alguma situação que você viveu. Você não percebeu, mas vem aquela imagem que você viu alguém sendo mordido pelo cachorro, você viu uma reportagem, alguém falou, alguém contou uma história. Eu não sei, se você parar ali um pouco, você vai ver que você vai conseguir ir lá no cerne da questão, ali na popa. Ali vai falar, vai mostrar para você, ó, foi nesse momento que você comprou que o cachorro é perigoso, que a barata é perigosa, que as pessoas não são assim, que as pessoas são assadas. A partir dali você começa a conhecer quem é você. É um trabalho bem, né, minucioso, é um trabalho bem gostoso até de fazer, mas é trabalho, é movimento, é pesquisa, é testes. Para eu parar um pouquinho. Agora, se você tiver essa cabeça alienada, correndo para cima e para baixo, atrás de dinheiro, atrás de trabalho, pandemia e não sei o que, você está indo no efeito manada do mundo. Você ainda briga por política, você discute por política, você ainda ama o cantor lá que você nunca viu na vida, você ainda idolatra as pessoas, né, do teu caminho, você ainda está adorando o bezerro de ouro, você acha que Deus é responsável por tudo que vai fazer na tua vida, que Deus manda e desmanda na tua vida. Você precisa tomar cuidado com isso. Você não entendeu nada sobre Deus, você não entendeu nada sobre as leis da vida, você não entendeu nada sobre política. Né? Você está só caminhando ali no efeito manada ainda. Você ainda está atrasado no que se diz referente à evolução humana. A gente precisa parar, não é para você ficar bitolado, intelectual, querer dar palestra para todo mundo que você olha, que você vê, tudo seu papo é tudo assim. Não. A síndrome do psicólogo quer corrigir todo mundo, não. O convite aqui é para que você inicie a tua busca, para você cuidar de você, para você observar as pessoas à tua volta, para você observar o mundo à tua volta. E para você pôr em prática tudo isso aqui que a gente fala da reflexão, até para você ver se o que eu estou falando é verdade ou não, se faz sentido ou não. Mas você precisa experimentar, você precisa provar disso para poder saber se é bom ou não para você, se faz sentido ou não. Bom, pessoal, acho que tem bastante coisa aí para vocês trabalharem, né? Conversou, qualquer dúvida que vocês tiverem, volta, fala aqui comigo, a gente vai conversar, vai debater esse assunto, né? Pessoas têm ideias bacanas, novas, traz aqui que eu gosto de aprender o dia todo, mas eu acho que tem bastante coisa aqui, bastante exemplos que dá para a gente começar já a fazer um belo trabalho dentro da gente e observar quais são essas janelas mentais que abrem aqui e quais os gatilhos que são disparados por essas janelas. O que remete aos medos, aos insucessos, aos fracassos, né? Às realizações que eu tenho, a forma que eu estou me colocando na vida. Isso é bem importante e eu acho que é bem legal da gente trabalhar ali dentro, tá bom? Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até o próximo áudio.